Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer estar analisando os vídeos que vocês mandam para mim, então não deixe de mandar, é muito importante a participação que você faz e contribui aqui para o canal. Hoje a gente vai fazer uma análise aí de exercício aeróbio emagrecendo. E aí, exercício aeróbio emagrece? O que você acha? Bom, eu vou dar minha opinião, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Bom, ultimamente muito tem se falado que as atividades aeróbicas não são eficientes para o emagrecimento, como caminhar, correr, nadar, pedalar, e que isso, além de não ajudar em nada para o emagrecimento, ainda contribuiria para que você ganhe peso. Será que isso é verdade? Obviamente que não. As atividades aeróbicas. É isso aí. Obviamente não. Obviamente não. Algumas pessoas, até mesmo profissionais, citam que o exercício aeróbico pode até engordar. E muitas vezes citam um estudo falando que o exercício aeróbico engorda. E assim, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente começa a entrar na análise de estudos. Aí esse é o cientista divulgando ciência. E se você não tem essa fundamentação, esse conhecimento, você vai ficar vulnerável a essa análise. Alguns autores citam um estudo que comparou musculação com exercício aeróbio em indivíduos iniciantes, né? O cara é sedentário e começou a treinar. Se ele é sedentário, a atividade hormonal dele, os hormônios, não estão tão sensíveis. Se não está tão sensível, é como se esse indivíduo fizesse algum exercício e depois do exercício ele ficaria com muita fome. Isso pode ser um problema quando a gente está avaliando o emagrecimento, especialmente se ele tem uma relação com fome, às vezes prejudicada por uma infância no qual esse indivíduo passou fome. Então isso é um problema muito sério, porque na memória afetiva dele, a fome tem um sofrimento muito grande. E ele luta para não ter fome, porque ele passou fome, e uma das formas dele lutar é comendo mais. Então é uma projeção, muitas vezes, atribuída a algo que ele passou fome e tem um sofrimento muito grande. Mas aí, quando a gente quando a gente vai fazer uma análise em relação a esse estudo, a gente vê que nesses indivíduos sedentários que começaram a treinar, o tipo de dieta, o tipo de alimentação, foi o que a gente chama de ad libitum. O que que é ad libitum? É basicamente, ó, você mantém a tua alimentação e come normalmente do jeito que você come. Isso é um problema, porque muitas vezes, a depender do local, ou do estilo de vida do indivíduo, ou do poder financeiro, bom, se eu posso comer, tô bem, eu vou estar comendo um rodízio de japonês todo dia, vou colocar assim. Diferentemente, às vezes, alguém que não tem tanto recurso financeiro para isso. Então já começa a ter esse viés, ou seja, essa influência que pode estar prejudicando os resultados ou talvez dando resultados que não é compatível com a realidade. E nesse estudo em si, eles deixaram em ad libitum. E isso era um problema. Por quê? Porque na musculação, a gente sabe que o gasto da musculação é um pouco mais baixo, porque a musculação ela é considerada uma atividade intermitente, ou seja, uma atividade no qual você faz alguns segundos de contração e você faz depois um minuto e meio descansando sem fazer contração. E o exercício aeróbio, por exemplo, contínuo, por mais que você tenha uma intensidade mais baixa do que a musculação, mas você fica ali 30 minutos, uma hora, sem parar nessa contração muscular. E em relação ao gasto energético, é como se nessas condições o exercício aeróbio conseguisse fazer 2 vezes mais gasto calórico do que a musculação, porque ele é contínuo. Só que como ele tem um gasto 2 vezes maior que a musculação, quando esse indivíduo vai também depois comer algo, é como se o apetite dele, a fome dele tivesse 2 vezes maior que a musculação. Só que você solta e deixa ele comendo à vontade. Então, como ele está com mais fome e não tem muitas vezes esse sinal hormonal melhorado, porque quem treina tem massa muscular e tem um percentual de gordura mais baixo, tem um melhor controle em relação à fome. Como esses indivíduos são sedentários, a tendência dele ter mais fome. E aí, meu querido, vai dar ruim. Por quê? Porque como esse cara gastou mais calorias e tem mais fome, ele
ali ele não tem controle alimentar, ele vai comer mais. E aí, se você for analisar o resultado depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguns autores falam: "Ah lá, ó, quem fez exercício aeróbio até engordou do que quanto comparado com o indivíduo da musculação. Porque esse indivíduo da musculação, o gasto da atividade da musculação era mais baixo. Então ele fica com menos fome para comer. Então ali, por mais que seja de lípton, né, à vontade, há uma tendência maior desse cara comer menos. E aí que tá. As pessoas dizerem que o exercício aeróbio não é tão eficiente para o emagrecimento quando citam esse tipo de estudo, esse tipo de abordagem. O ideal seria o quê? Necessariamente fazer a mesma dieta para os 2 grupos, as mesmas calorias, as mesmas quantidades, de carboidrato, proteína e gordura, e analisar, sim, o exercício como um todo. O ideal ainda seria ajustar o mesmo gasto de ambos, né, mas aí é uma outra história. Mas independente disso, se você escutar por aí alguém falando que exercício aeróbio até engorda, é esse tipo de abordagem aí que ele vai falar para você, só que agora você já sabe como se defender ou trazer esses argumentos. Mas beleza, o exercício aeróbio é um exercício que tem uma capacidade de emagrecimento e gasto muito grande. Só que, paralelamente, é importante a gente entender o quê? Quanto maior o gasto, seja ele pela redução do consumo calórico dietético, ou seja ele pela prática de exercício físico, a gente tem um déficit calórico maior, e é o déficit calórico que vai fazer emagrecer. Então, quanto maior esse déficit calórico, seja ele por um gasto calórico maior, a gente tem uma vulnerabilidade maior a perder massa muscular, tá? Porque toda dieta de emagrecimento ou todo emagrecimento ele está seguido também de perda de massa muscular. E é por isso que a musculação, junto com o exercício aeróbio, é considerado o melhor tipo de treino. Porque você consegue melhorar a capacidade aeróbia, reduzir o percentual de gordura, porque você gasta mais, né? Consegue melhorar a capacidade de contração muscular, ejeção de sangue, resistência e por aí vai. Até melhora o sono, porque o exercício aeróbio melhora muito o sono. E também você consegue ter a musculação que auxilia ali na preservação da massa muscular, aumento da força e da resistência muscular, aumentando a tua capacidade de suportar mais tempo de contração durante a musculação. Logo, se eu consigo fazer mais exercícios, mais contração, mais séries, mais repetições, mais carga, eu vou aumentar também mais o gasto da musculação. Porque aí, se a gente está falando do volume de treino como um todo, né? Volume de treino, carga, séries, repetições. E isso é o determinante do gasto na musculação. Quanto mais treinado o indivíduo, mais ele consegue ter um treino com maior volume e quanto maior o volume, maior o gasto. Perfeito. Aeróbicas são aquelas atividades, aqueles exercícios que você mais utiliza a gordura como fonte de energia. Por isso, Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso fazer um intervalado de alta intensidade. Eu posso utilizar predominantemente um pouquinho mais de glicogênio muscular. Pode ser que depois da atividade eu utilize mais gordura. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de consumo de oxigênio pós-exercício. É o teu corpo, depois do exercício, indo desacelerando aos poucos. Mas por mais que ele desacelere, ele tem o quê? Uma utilização ainda de gordura, especialmente porque a gente tem esse consumo de oxigênio pós-exercício. Mas antes, uma porrada durante o treino, ele pode ter utilizado mais glicogênio muscular. Mas eu entendo aqui que está falando para uma população leiga, então tá tudo certo, tranquilo, mas você aqui no YouTube, você pode estar tendo um pouquinho mais de informação e tá tudo certo. num bom processo de emagrecimento, é fundamental que você inclua as atividades aeróbicas. Não Perfeito. só pelo emagrecimento, mas também porque você vai melhorar muito a saúde do seu coração e do seu pulmão. Isso aí. Combinado? Ficou com dúvida? E isso é muito importante também, porque quem tem maior capacidade aeróbia consegue viver mais. Então, isso é muito interessante e válido, porque quanto mais mitocôndria, que é a organela dentro do músculo, mais esse músculo consegue resistir naturalmente à apoptose celular. A apoptose celular, naturalmente, é o que a gente chama de renovação celular. É a morte celular para que nasça uma outra e essa célula regenere, vamos colocar, renove, regenere não, porque a gente não é lagartixa, né? Mas o fígado regenera também.
mas enfim, que ela se renove. Então, a apoptose celular é por aí. Então, esse catabolismo ou, de fato, aí, a perda de massa muscular, ela é reduzida quando a célula tem mais mitocôndria e justamente o aumento da mitocôndria se faz pelo aumento da capacidade aeróbica. Perfeito, concordo com esse vídeo, respeitosamente, muito válido e interessante. O que você achou desse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que você achou. Cite algum vídeo que você gostaria que eu fizesse análise e desse minha opinião. Sua opinião é muito importante para mim. Aí curta esse vídeo para ajudar o algoritmo a detectar que isso é relevante. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.